Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria poder estar convosco uma vez mais, através do serviço da internet, através das páginas do Facebook, levar até conhecer a palavra de Deus. Agradeço a Deus pelo convite, louvo a Deus pela vida do evangelista Adailton e do nosso pastor presidente, pastor Manuel Cardoso da Cruz. Deus abençoe o Senhor e a sua família. Amados irmãos, sem perder tempo, eu quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus, que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, no versículo de número 9, que nos diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu acredito, para quem crê no poder da palavra de Deus, você que está em casa, que está ouvindo a proclamação, eu tenho certeza que o mesmo Deus que cura aqui na igreja, que age aqui no meio da congregação, quando ela pode congregar, agirá também na sua vida, mesmo aí na sua casa, que está prestando atenção no culto de adoração a Deus. Podemos adorar mesmo à distância. Somos um povo que adora. Até Jesus nos falou, deixou isso muito claro no capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, dizendo que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Isto é, onde quer que se encontre um cristão que adore a Deus, o Senhor está recebendo a adoração desses irmãos. Prezados irmãos, nós vemos aqui, quero falar com os irmãos sobre algumas razões que nós temos para pregar a salvação em Cristo Jesus. Uma das razões que eu quero dizer para os irmãos está baseado no trecho qual nós temos lido aqui nesta noite, dizendo, quando o apóstolo Pedro, ele falando de uma série de coisas gloriosas que a igreja representa, ainda um pouco mais, ele vem dizendo para nós essas seguintes palavras: mas vós sois a geração eleita. Isto é, nós podemos entender que muitas das vezes a igreja do Senhor, ela já foi confundida com um povinho, com um povo que não tem tanta significância. Mas nós podemos entender pela palavra de Deus que a igreja de Cristo é aquela igreja que permanece na fé, com todos os vendavais, as dificuldades que assolam o mundo e a nação. A igreja de Jesus, ela nunca se embaraça com nada nessa vida. Ela continua sendo igreja. Ainda que algumas pessoas não conseguem permanecer firme na fé, mas a igreja do Senhor, ela nunca se contamina, ela nunca muda, porque todos aqueles que mudam, deixam naquele exato momento de ser igreja. Mas quando as pessoas permanecem na presença de Deus e acordam para as verdades bíblicas, para as verdades que o Evangelho nos traz, essa pessoa, ao acordar para a verdade,
para a realidade da vida, essa pessoa automaticamente, ao crer em Cristo e reconciliar com Ele, se torna igreja do Senhor Jesus. Interessante é que, se começarmos a somar durante toda a época humana de pessoas que acreditaram no Messias, que acreditaram na salvação que havia de acontecer há muitos e muitos anos, mesmo antes de Cristo nascer, segundo a Bíblia, as pessoas acreditavam e aceitavam a palavra, crendo no Messias, naquele que havia de vir para resolver o problema da humanidade. Então, diz a Bíblia que chega no cumprimento dos tempos, nasce Jesus de uma virgem, ainda que fosse uma pessoa dotada com todos os requisitos que necessitava para uma família real, porque Jesus vem realmente de uma família real, porém uma família pobre. Mas nós entendemos claramente que este Jesus, ele não veio aqui na terra representar riquezas terrenas, mas sim, ele veio trazer uma representação das riquezas espirituais. Até porque as riquezas terrenas, elas passam, mas as espirituais, elas nunca terão fim. Todos aqueles que acreditam, que aceitam Jesus como seu Salvador, esta pessoa é rica espiritualmente, porque é chamado de igreja do Senhor Jesus. E além do mais, se começarmos a somar todas as pessoas do Antigo Testamento que creram no Messias que haveria de vir, e depois de todos os demais, depois da morte de Cristo, quantas pessoas que morreram pelo Evangelho, por anunciar esta palavra, por levar uma palavra de esperança, uma palavra de salvação para as demais pessoas que já morreram na fé e aguardam o arrebatamento da igreja. Se começarmos a enumerar tudo isso, a igreja dos últimos dias, nós vamos entender que não é simplesmente um povinho, como muitos têm a dizer, mas que sim, é uma geração eleita. Esta palavra nós podemos traduzir para nação, um povo grande, é um povo de muito grande porte. É esta igreja, no dia em que nos reunirmos, quando o Senhor mandar que o seu anjo troque a trombeta, a igreja do Senhor se reunirá na glória para as bodas do Cordeiro, e ali entenderemos claramente como é que vamos realmente dizer e ver um povo numeroso, um povo grande, um povo forte e, sobretudo, um povo vencedor, que venceu o mundo com as suas concupiscências, abandonando tudo, que não amaram nem mesmo as suas vidas, mas acreditaram no porvir. Essa igreja é uma nação, essa igreja é uma geração eleita. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Outra coisa importante que eu quero dizer para os irmãos do trabalho dessa igreja, alguns passos importantes que nós temos a responsabilidade, e ao mesmo tempo para nós é um prazer poder anunciar esta palavra, que nós somos esta nação santa, mas também somos eleita por Deus. A palavra nação santa, a palavra ou geração eleita por Cristo, essa palavra eleita, ela é muito forte, ela é muito poderosa, porque não somos simplesmente candidatos, não, nós somos eleitos, já fomos eleitos por Cristo. E o cristão deve pensar muito nessas coisas, ponderar sobre a sua salvação e aguardá-la
sustentá-la firme na fé, sem nunca vacilar e entender que ele já é eleito, ele não está tateando no escuro de forma alguma. Meus amados irmãos, nós somos alguém que temos já na mão o nosso prêmio, porque nós somos igreja, uma nação eleita por Cristo. Estamos só aguardando o momento esperado para deixarmos tudo aqui e morar na glória e morar no céu. E aí veremos os nossos entes queridos, mas em primeiro lugar veremos o nosso Cristo, o nosso Jesus, aquele o qual as suas mãos e pés foram traspassados, recebendo na sua cabeça uma coroa de espinho, e quando ali chegarmos, ele virá e nos dará uma coroa de glória. Aquele que trocou, aleluia, a sua glória pelos espinhos, para que no lugar dos espinhos que levaríamos, receberíamos a glória de Deus em nossa vida. Por isso nós somos um povo feliz, um povo alegre, tendo essa alegria, essa também responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo foi muito claro nas suas palavras no capítulo de número 1 aos Romanos. Ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a salvação. O mundo caminha na perdição, o mundo caminha numa situação adversa, mas o cristão verdadeiro, ele anda na contramão do mundo, porque os nossos caminhos jamais se cruzarão. Ainda que eu estava me lembrando, assim como óleo e água não se mistura, a igreja e o mundo não podem se misturar, porque nós somos diferenciados pelo poder do Evangelho de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E o Espírito Santo ele habita numa igreja gloriosa que aguarda a volta do Senhor Jesus. Nós somos, diz a Bíblia, a segunda razão que nós somos o sacerdócio real. Que é isso, pastor Pereira? A igreja nunca em sua história teve tanta responsabilidade e grande necessidade de interceder pelas demais pessoas. O mundo está em pânico, o mundo está aí uma controvérsia tremenda, porém a igreja tem a responsabilidade de acalmar os ânimos das pessoas, de dizer que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, que Cristo ainda aqui na terra diz que no mundo teríamos aflição e que haveria peste, fomes e guerra em vários lugares. Dessa vez a pandemia se alastrou praticamente quase no mundo inteiro. Isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. Queira ouvir ou não queira ouvir esta palavra, mas acredite, nada pega o nosso Deus de surpresa. Tudo isso é o Senhor nos mostrando que haverá logo o tempo do fim, e que nós devemos estar preocupados com pelo menos uma coisa: anunciar o Evangelho, porque a segunda coisa está garantida, é a ida da igreja para a glória, é a ida da igreja para os céus. Isso já está mais do que garantido. Povo adquirido por Deus, fomos adquiridos. Como foi que nós somos um povo adquirido por Deus? Sabemos claramente que foi através do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo divino que estava com o Pai, e vendo a situação pecaminosa, desastrosa da humanidade, ele se entregou a si mesmo para que nós alcançássemos a salvação. João, no Evangelho, no capítulo de número 3, no versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a nossa sorte, é Deus, é Jesus Cristo, que nos entregou a sua própria vida para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, de uma vida ruim que nós estávamos vivendo, uma vida desenfreada, uma vida sem Deus, sem salvação. Simplesmente nós estávamos inclinados à perdição, mas Deus quis mudar a nossa história, porque o seu amor por nós é muito grande. O amor de Deus por sua vida, meu amigo, é imenso, e você precisa de pensar nessas coisas. Primeiro passo na vida do homem seria pensar nas coisas que são de cima, porque aqui na terra as coisas são passageiras, mas lá de cima são eternas. São eternas para a igreja, eternas para o povo de Deus, são eternas, nunca vão passar. Ali a igreja terá glória para todos sempre, terá uma vida eterna de adoração e louvor na presença do Senhor, uma vida eterna de agradecimento, de adoração, porque a perdição é coisa tremenda. Quem vai para o abismo, diz a palavra do Senhor, que lá o fogo não cessa, e muito menos o bicho, e é o homem que vai para lá, jamais vai morrer. Será uma eterna tristeza, uma eterna angústia, mas quem vai para a glória terá uma vida eterna de agradecimento, de adoração e de louvor. E você, meu amigo, é nosso convidado para aceitar Jesus, para também ir com a gente para lá, porque quando você aceitar Jesus e levar a vida cristã a sério, a sua entrada lá será garantida pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia! Somos um povo adquirido através do sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Único meio de redenção para a humanidade, único meio de salvação para o homem é esse. Não se engane com coisas dessa vida, que fazendo isso ou aquilo você alcançará a salvação, porque não existe outro caminho. E Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É preciso, primeiramente, aceitar a Cristo como Salvador e mudar de vida para ir morar na glória, para ter a vida eterna. Aleluia! Outra coisa sobre essa circunstância, a igreja do Senhor tem essa nobre tarefa de ser anunciadora do Evangelho de Cristo, quando ele diz: mas vós sois a geração eleita. Já somos eleitos. Se somos eleitos, já temos um conhecimento bíblico, um conhecimento dentro da palavra, que Deus é amor e que quer resgatar o homem se ele quiser aceitar o seu amor. Funciona assim. Ninguém vai para o céu sem que ele não queira ir para o céu. É preciso que aceite o amor de Jesus para ter a vida eterna. É preciso que seja dessa forma. Outra coisa, nós somos sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis, para anunciar, para pregar, para dizer que Jesus é bom, para dizer para as demais pessoas que eu, que já fui um homem perdido no mundo, sem Deus e sem salvação, o Senhor, pela sua misericórdia, me convenceu do meu pecado, da justiça e do juízo, e me disse para mim que nele haveria chance para minha vida ser salva através do seu Filho Jesus. Eu fui comprado também com o sangue de Jesus. Faço parte dessa igreja, a nação santa, esse povo adquirido, para que da mesma forma tenha a responsabilidade, tenha o amor, o prazer de anunciar a salvação que
Jesus pode oferecer, anunciar, irmãos, aleluia, glória a Deus, as virtudes. O que é virtudes? As virtudes de Deus, coisas boas que Deus oferece, libertação, salvação, cura divina, mas em primeiro lugar, salvação da alma, que o que o homem precisa é de salvar a sua alma, salvar a sua vida, porque se o homem perder tudo, aleluia, se ele perder a salvação, o mundo inteiro aqui não terá nenhum valor para ele, porque o mundo inteiro não poderá o acompanhá-lo para onde ele vai depois dessa vida. Mas a palavra de Deus fala assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta isso? E simplesmente nossos dias vai até 80, 90 anos. Quem viveu muito deve ter 120, mas é até uma história, né, para contar, é algo fabuloso ficar aos 120 anos. O nosso tempo aqui é tão curto, tão passageiro, que o homem, quando deve pensar nessas coisas, deve lembrar: primeiro ele tem que cuidar da vida espiritual, as demais coisas virão, se assim for a vontade de Deus, se assim Deus permitir. Mas não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. A igreja tem essa responsabilidade também, como eu já disse. Depois que você entendeu que você é adquirido por Deus, nós devemos entender que devemos anunciar aos demais as virtudes de Deus para as pessoas daquele, para que anuncieis, aleluia, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Quem é que nos chamou das trevas? Foi Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. E nesta noite estamos aqui, a igreja do Senhor, com algumas pessoas, 4, 5 pessoas, que saíram dos seus lares, mas vieram aqui através do Facebook anunciar para você que Jesus os resgatou. E você também precisa tomar uma decisão, porque os nossos dias são poucos, são curtos e às vezes ruins, difíceis. Mas tem uma coisa: a igreja do Senhor aguarda a vida eterna, aguarda a salvação. E esse é o meu convite para você: aceite Cristo como Salvador, para que também faça parte desse povo chamado Igreja do Deus vivo. Que Deus em Cristo abençoe. Eu quero orar com vocês. Se alguém está em casa, que está enfermo, está com um problema difícil, problema de saúde, problema nos lares, com os filhos, com o esposo ou com a esposa, ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus,